É com muita alegria que a gente pensou essa mesa. Vou falar 5 minutinhos, ser bastante breve nos nossos debates e nas nossas discussões para se pensar essa mesa sobre a BNCC e a reforma do ensino médio. Nos nossos debates, eu acho que a gente tem percebido que a gente vive tempos sombrios ou tempos, talvez, estranhos. Eu acho muito interessante quando, na mesa anterior, as meninas colocaram que a cultura, a ciência e a educação, no contexto histórico-filosófico que a gente vive, econômico-político, estão subsumidos, infelizmente, à lógica do capital. Nesse sentido, essa relação, esse momento, né, de bastante tensionamento político, de tensionamento econômico, enfim, não só no Brasil, mas no mundo, todos esses tensionamentos acabam enraizados também na educação. Eu acho que quando a gente, principalmente nesse ano em que a gente tem diversos projetos políticos sendo disputados aí na nossa agenda, tem uma eleição, né, aí daqui um mês, mais ou menos, em que esses projetos estão em disputa, nada mais propício, né, agora do que se discutir esses projetos que estão sendo aí propostos, estão sendo disputados. Dentro desse projeto, então, desses projetos políticos e educacionais, a gente não pode ignorar a BNCC e a reforma do ensino médio. Nesse sentido, que a gente trouxe algumas inquietações para a professora Dirce. Vou colocar algumas delas aqui. Acredito que de manhã as meninas já discutiram algumas delas, mas eu vou, da mesma maneira, colocá-las aqui, porque acredito que também seja uma demanda de várias das pessoas que estão aqui. Qual seria o impacto desse documento da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, na educação brasileira, visto que a BNCC ela funciona como um instrumento, né? Como esse instrumento, afinal, ele funciona, quais são os seus impactos? Qual é a relação entre a BNCC e a reforma do ensino médio? Qual é a relação também entre a ideia de autonomia, a BNCC e a reforma do ensino médio? Nesse contexto de vários tensionamentos que a gente vive hoje em relação à educação, será que a BNCC e o ensino médio e a reforma do ensino médio, pensadas da maneira como estão, elas promovem ou não o desenvolvimento e uma formação autônoma dos nossos jovens atualmente? E aí eu tenho mais 2 questões aí para finalizar. Quem são os sujeitos que estão por trás disso? Talvez a gente, discutindo quem são os sujeitos que estão por trás disso e aqueles que estão efetivamente fazendo parte desse processo, quem são eles, né? Quais são as demandas? O que eles querem com isso? E, para finalizar, uma pergunta que também veio do nosso colega, o Edson, colega de departamento, como o ensino médio pode ser um lugar de resistência dentro desse momento tão estranho e tão sombrio que a gente vive hoje. Há algumas brechas? Onde elas estão? Né? Será que a gente pode disputá-las? Nesse sentido que eu passo, então, a palavra para a professora Dirce Zan, professora e atual diretora da Faculdade de Educação aqui da instituição, da Unicamp. Ela é docente do Departamento de Ensino e Práticas Culturais, DEPRAC, foi coordenadora de graduação na Unicamp, da Pedagogia e as suas licenciaturas, e é membro da diretoria do SEDES. É com muita alegria que a gente agradece a sua presença. Obrigada. Bom, muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Agradeço muito ao convite feito pela professora Renata e o professor André e todos os outros que estão envolvidos na organização desse evento.
E quero cumprimentar o Cotuca pela iniciativa, né? Acho que é fundamental que uma temática como essa seja amplamente debatida, e é muito bom vermos essa iniciativa vindo de uma escola de ensino médio com a tradição e com a importância que o Cotuca tem na região e em todo o sistema de ensino médio. Então, cumprimento aí todos os professores, toda a equipe envolvida na proposta desse fórum. Eu estava aqui, acompanhei a mesa anterior, e agradeço a Nora por não ter respondido ao Renê, porque daí eu não teria mesmo o que dizer. Então, assim, já fui ali ouvindo as colegas e vendo o quanto que eu tinha que reformular algumas coisas da minha fala, porque muito se adiantou aqui, e são realmente colegas que têm também acompanhado todo esse processo do ensino médio, em especial agora, mais recentemente. Então, eu vou tentar me organizar para trazer algumas ideias a partir dessas questões que a professora Renata aqui elencou e que a gente chegou a conversar um pouco por e-mail, e ver se consigo trazer algumas outras inquietações e alguns pontos para podermos aprofundar. Eu acho que, antes de mais nada, queria também ressaltar a importância da temática na articulação com o debate sobre autonomia, né? Nesse contexto que nós estamos vivendo, que é um contexto acirrado, discutir autonomia e pensar possibilidades de construção de educação autônoma é exatamente na contramão de tudo que está sendo colocado para nós, não só no campo da educação, mas no campo social, né? Vivemos cada vez mais uma sociedade que é pautada pelo controle, a ideia do controle, seja ele, e principalmente, né, pelas várias tecnologias e mídias, né? Essa ideia de uma sociedade que visa cercear as possibilidades das manifestações várias, sejam elas de expressão, sejam elas de linguagem, sejam elas de opções e formas de viver a sua sexualidade, viver a vida, né? Então, é fundamental que a gente se reporte e que a gente pare para pensar sobre essa questão da autonomia, da educação para a autonomia, ou a pedagogia da autonomia, como a Silvia trouxe aqui através do livro do professor Paulo Freire, né? E, nesse sentido, defender a escola, com todas as contradições que ela tenha, e ela tem muitas, me parece que é revolucionário nesse momento. Defender a escola pública, em especial, por toda a divergência e toda a amplitude que essa instituição representa. E digo isso que, nesse final de semana, acompanhei, vocês também devem ter visto pelas redes sociais e pela mídia, que o ministro Barroso deu um voto favorável à educação domiciliar, né? Existe um projeto de mais de 7.500 famílias demandando no Supremo Tribunal Federal ao direito de educar os seus filhos em casa, contratando pessoalmente, cada família contratando os professores, os preceptores dos seus filhos no interior de suas casas. Então, mais do que nunca, e ter agora um voto de constitucionalidade dado pelo ministro Barroso, nos aponta para a necessidade de nos juntarmos, enquanto educadores, professores, profissionais que atuam na educação, e em especial na escola pública, para defendermos essa instituição, com todas as mazelas, as contradições, os limites que ela tem, né? E ela tem muitos. E nós que estamos dentro dessa educação há tanto tempo conhecemos alguns, né? Então, nesse sentido, é fundamental que a gente volte a pensar a escola pública como esse espaço do encontro e da formação republicana dos sujeitos e dos cidadãos brasileiros, das crianças e dos jovens nesse país, né? Então, vejo com muita satisfação o debate sobre autonomia nesse momento de tanta tentativa de desmonte da escola e de cercear o controle e de reduzir ao campo privado, ao campo da família, a definição de projetos educativos individualizados a partir de diferentes ideologias, as mais variadas, que podem fundamentar esses projetos. Bem, feito esse preâmbulo, gostaria, então, de voltar, né, ao tema da mesa. Aqui também as colegas anteriormente já se debruçaram muito sobre o conceito de autonomia, não vou fazer esse aprofundamento, mas gostaria de retomar a ideia filosófica da autonomia, né, que, como a professora Carolina trouxe, está lá em Kant, mas, antes disso, já está desenhado em Rousseau, no Emílio do Rousseau. Tenho certeza que muitos aqui tiveram acesso e conheceram um pouco dessa obra, que é a ideia do sujeito que se regula,
que se gere por si mesmo, né? Então, a ideia da autonomia como essa ideia de que é o autogoverno, ser capaz de me governar por mim mesmo, né? É claro que jamais isso se dá de uma forma tão livre e sem nenhum amarra e sem nenhum limite ou situações limitadoras dessa autonomia, né? E aí, aliás, uma das coisas também interessantes na ideia da autonomia é a gente entender que a autonomia se dá na relação com esses limites e com essas autoridades tão postas. Uma criança, quando chega ao mundo, ela chega ao mundo no mundo que está dado, no mundo que está constituído. E esse sujeito vai, então, buscar caminhos para se relacionar nesse mundo com todas as tensões que ele tem. Ela vai, de alguma forma, vai atuando nesse mundo e vai também sofrendo as atuações e as formas e as imposições que esse mundo que está dado vai se constituindo. Então, a autonomia ela é algo que é conquistado na relação tensa com as autoridades, com o mundo constituído e com os diferentes limites e tensões, né? Acho que isso é uma ideia importante para termos. Ninguém dá autonomia a ninguém. A gente conquista a autonomia. E a autonomia se conquista numa relação cotidiana da vida e que não está livre de tensões e de conflitos e obstáculos, né? Essa ideia também me parece importante porque quanto mais democrática for a relação educativa, mais possível é que o sujeito, então, vá conquistando o seu lugar nesse mundo, a sua forma de pensar, o seu jeito de se colocar, as suas ideias, e se colocando e se manifestando nesse mundo, né? Quanto mais opressiva é essa educação, mais difícil se torna a conquista e o desenvolvimento dessa autonomia. Então, essa ideia de que a educação ela contribui na formação de sujeitos autônomos, mas ela em si não é a garantidora ou não é capaz de ensinar, não é um professor que ensina alguém a ser autônomo, mas é a relação com esse professor, é a relação entre os seus colegas, é a relação nesse espaço escolar que permite esse sujeito a ir adquirindo e se fortalecendo enquanto um sujeito autônomo, né, ou sendo reprimido e buscando formas outras de se colocar, né? Isso, para mim, também é interessante numa entrevista do Paulo Freire, num livro antigo sobre disciplina escolar, lá dos anos 80, em que o Paulo Freire vai dizer como que o processo educacional é um processo que se dá nessa relação tensa, né? Porque existe a autoridade do professor, né? E acho muito interessante a provocação que o Paulo Freire faz nessa entrevista, que ele diz: o Brasil sofre de assumir a autoridade com medo de ser taxado de autoritário, né? Então, assim, é como se a gente assumir a autoridade nossa enquanto professor de matemática, enquanto professor de educação, seja o que for, eu não posso, porque eu estou cerceando a liberdade dessa criança ou desse jovem, né? A autoridade ela constitui como um processo importante na atuação educativa, né? Enquanto professor de matemática, eu devo ter uma bagagem de conhecimento em matemática muito maior do que possivelmente, né, o meu aluno tenha. Por isso, afinal de contas, estou nesse lugar de professor. E essa autoridade me constitui enquanto professor, né? Agora, isso não quer dizer que eu precise atuar autoritariamente na minha sala de aula. Eu posso ter uma atuação que seja exatamente numa perspectiva mais democrática e que desafie, que provoque o estudante a estar assumindo uma autonomia de pensamento, de compreensão da linguagem matemática, de diálogo com o conhecimento e com a relação educativa. Bem, colocado dessa forma, então, quer dizer, eu compreendo a autonomia nesse contexto bastante amplo e complexo, né? Vamos, então, pensar sobre o que a BNCC provoca em termos de garantia da autonomia ou não, né? E acho isso muito interessante porque o documento da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio ele tem um discurso que apresenta uma perspectiva de bastante autonomia e de escolha, né? Desde o jovem que vai escolher o itinerário formativo, como um investimento para que o professor trabalhe numa flexibilização do currículo, um diálogo entre áreas, entre disciplinas, mas parece que não é bem isso. Eu vou tentar mostrar isso para vocês. Mas antes eu queria também me reportar a ideia de que esse não é o primeiro documento curricular que nós temos para o ensino médio, né? Aliás, desde os anos 90, desde o final, 98, foi publicado os parâmetros curriculares para o ensino médio. Quem está aí há mais tempo no ensino médio tem acompanhado. Nos anos 2000 foram vários os documentos, foram as orientações curriculares para o ensino médio, as diretrizes curriculares para o ensino médio, e, em 2012, as diretrizes curriculares para a educação básica, e que incluíam o ensino médio. E agora, em 2020,
18, a Base Nacional Comum Curricular. Não é documento curricular demais? E por que a gente efetivamente não muda a educação? Porque parece que não é aí mesmo que está a grande questão, né? Eu acho que aí tem um outro ponto, que é a gente pensar o que querem, desvirtuando o nosso olhar para tanta reforma curricular, né? Eu acho que é exatamente nos levar para uma discussão que está no âmbito do documento, que está no âmbito das diretrizes para o currículo, e nos descolar do mundo real e do mundo concreto e das múltiplas relações que existem entre currículo e as outras reformas, né? Nesse sentido, me parece interessante pensarmos que, quando se fala em reforma educacional, há uma centralidade no currículo. Não é à toa que esse tanto de documento foi sendo publicado, né? Por que o currículo é tão importante quando se fala de reforma educacional? Porque o currículo tem a ver com uma mudança, com a possibilidade de uma mudança de orientação cultural na escola, tem relação com uma possibilidade de formação de mentalidade, de valores, de conhecimento. Currículo implica em seleção de conhecimentos, de valores, de aspectos da cultura que se almeja ser perpassado para as novas gerações, né? Há no campo pedagógico uma discussão ampla, desde os anos 70, que tenta colocar o currículo no âmbito da neutralidade, da objetividade técnica, né? O que se decide sobre ensinar nessa ou naquela disciplina como se fosse uma decisão de técnicos e especialistas daquela área, e não como sendo decisões pautadas por determinados interesses e concepções que têm a ver com a historicidade, com as disputas sociais, com as disputas culturais. Aqui tem professores das mais diferentes áreas. É só você pensar um pouco, desde quando você começou a dar aula até hoje, o que mudou em termos do conhecimento e do currículo na sua área. E por que mudou? Por exemplo, há um tempo atrás, meio ambiente era um assunto que... Um tempo atrás, alguns anos, assim, eu lembro na minha época de escola de ensino fundamental, lá nos anos 80. Meio ambiente era um assunto totalmente superficial e supérfluo nos livros didáticos e na proposta curricular das escolas. Hoje passa a ser central em quase todas as disciplinas, em quase todas as áreas. O que leva a isso? É porque os técnicos dos anos 80 eles tiveram uma seleção... Não, tem a ver com a mudança social, histórica e cultural que nós estamos vivendo, em que se coloca a questão ambiental como uma questão premente de sobrevivência da humanidade, né? Então, assim, além de uma série do avanço da pesquisa nessa área, além de uma série de outras questões. Então, quando a gente está falando de currículo, nós não estamos falando de decisões que são meramente técnicas, objetivas. Nós estamos falando de decisões que passam ou que partem da tomada de decisão sobre qual formação, o que nós queremos deixar, ou o que vale a pena ser reproduzido e ser transmitido ou perpetuado com as novas gerações, né? Então, esse é um ponto fundamental. E, por isso, então, quando se fala de reforma educacional, logo vem a necessidade de uma reforma curricular. Porque, se a gente vai mudar a educação, nós estamos pensando numa educação para outro rumo, qual é, então, a formação que a gente precisa para atender a esse novo rumo para o qual nós queremos ir, né? Daí, uma outra questão também que eu acho importante, antes de entrar especificamente na questão da BNCC, é a gente pensar sobre essa reforma do ensino médio, tão difundida e alardeada como sendo a grande revolução do ensino médio, né? Se tenta colocar dessa forma. E quando a gente busca também acompanhar quais são as razões para essa reforma do ensino médio, elas são as mais inusitadas. Uma delas, que está na imprensa, né, a Patrícia, que é uma das assessoras do Todos pela Educação e é uma das fomentadoras do projeto, né, da reforma e tantos outros, vão apontar para a necessidade de se reformar o ensino médio porque existe um alto índice de evasão no ensino médio. O ensino médio, os jovens têm evadido, e a conclusão imediata é porque o ensino médio não é interessante. Os jovens evadem porque a escola não é mais interessante. Bom, é necessário uma ampla pesquisa e um aprofundamento para a compreensão de tudo isso. Existe, de fato, uma taxa elevada de evasão no ensino médio? Sim. Né? Ou
como a gente tem visto, né, a professora Nora, em especial, tem acompanhado isso mais de perto, uma baixa matrícula, uma redução na matrícula no ensino médio, e onde estão esses jovens, se eles não estão vindo para a escola, existe uma questão premente que tem preocupado a todos nós que trabalham com o ensino médio. Agora, no caso específico da evasão, quando a gente vai burilando os dados, nós vamos ver que uma das principais razões de evasão do ensino médio está na dificuldade dos jovens de conciliar trabalho e escola. Porque nós temos ainda no Brasil uma parcela muito grande da população entre 15 a 19 anos que precisa trabalhar, que trabalha e tenta, junto, levar a escola. E se para nós adultos é uma dificuldade enorme conciliar estudo e trabalho, imagina para um jovem de 15, 16 anos. Então, não é verdade que a evasão ela se dá necessariamente porque a escola é desinteressante. É possível que isso exista? Também não vou descartar que isso não seja possível, né? Basta a gente ver que, de fato, a escola hoje tem, talvez, apresentado uma proposta que não seja mais tão envolvente como foi no passado, e a gente precisa mesmo repensar o lugar da escola e o trabalho que a gente tem feito. Mas, se a principal questão da evasão tem relação com a necessidade do trabalho, isso mostra uma impossibilidade de uma reforma de ensino médio resolver isso. Não é a reforma do ensino médio que vai resolver essa questão. São necessárias políticas efetivas que permitam que os jovens brasileiros nessa faixa etária possam se dedicar à escola, possam estar envolvidos com a educação e não necessariamente tenham que trabalhar. Então, existe aí uma fumaça que merece ser limpada para que a gente consiga entender melhor o que, na verdade, motiva a reforma do ensino médio. Outra questão que é trazida sobre a necessidade da reforma do ensino médio, e por isso a necessidade de articulação do ensino médio com o ensino profissionalizante, é de que ele é desinteressado, os jovens têm se desinteressado por esse nível de ensino, porque ele não forma para o trabalho, porque essa escola não tem permitido uma formação que depois o jovem possa efetivamente se inserir no mercado de trabalho. E aí, então, principalmente, a necessidade daquele 5º itinerário formativo, que é todo ele de formação e preparação para o mundo do trabalho. É possível que os jovens estejam, de fato, preocupados e interessados com essa formação? Sim, nas pesquisas, a gente, ao perguntar aos jovens, eles vão dizer da preocupação deles com o campo profissional, para onde vão, com a universidade. No entanto, de novo, quando a gente busca os dados recentes sobre desemprego e fechamento de postos de trabalho no nosso país, a gente observa também que não se trata só de uma formação para o mercado de trabalho que garantirá a inserção desse jovem no mercado de trabalho. Há uma necessidade de mudança no processo produtivo, porque nós temos fechado postos de trabalho. Não há lugar mesmo para todo mundo nesse modelo que a gente tem feito essas escolhas, né? Aliás, um economista, numa matéria no El País, de agosto do ano passado, ele dizia: a inovação tecnológica, que todos nós almejamos tanto e falamos tanto, ela provoca também a desigualdade, porque ela fecha postos de trabalho. É nisso que nós queremos continuar apostando, inovar tanto e substituir, permitir a substituição de vários sujeitos, várias pessoas, por máquinas e mais tecnologias, e, ao mesmo tempo, essa massa, vamos fazer o quê com ela, né? Então, acho que um outro elemento importante para discutir a reforma é essa ideia que se cria, essa ilusão que se difunde de que a formação profissional garantirá a esse jovem uma imediata inserção no mercado de trabalho. E aí todos vocês, em especial, que trabalham nas áreas técnicas e profissionalizantes, sabem muito bem como o mercado tem se modificado e ele tem se reduzido em termos de oportunidade de trabalho. Essa discussão precisa ser feita na escola. Os garotos eles têm o direito de fazer esse debate sobre o que tem ocorrido no mercado profissional e no mercado de trabalho e até que ponto a escola tem, de fato, condições de garantir a inserção nesse mercado. Então, posto isso, para elucidar que parece que existem outros interesses por trás da reforma que não sejam, de fato, os interesses pedagógicos efetivos com os quais a gente também está comprometido, né? Talvez seja muito mais de também jogar sobre a escola a responsabilidade para resolver um problema que não é da escola, que não está necessariamente na escola, né? Agora, ao mesmo tempo, é importante que pensemos sobre o ensino médio que nós estamos ofertando? Sim, acho que nós temos feito isso de uma forma bastante concreta e cotidiana, né? Em especial aqueles que estão engajados na escola, né? Então, nesse sentido, olhando para a Base Nacional Comum Curricular,
Eu queria, então, provocar para pensarmos até que ponto essa base, de fato, está comprometida com uma formação que garanta a possibilidade da constituição de uma ação autônoma dos estudantes e dos professores, né? Primeiro, chama a atenção a construção dessa base, toda ela com base é ótimo, toda ela pautada pela ideia das competências e habilidades. Se vocês tiveram acesso à terceira versão aí da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio, que, aliás, uma outra coisa interessante também que tem sido muito discutida pelos pesquisadores, é que você lança um documento que é a Base Nacional Comum Curricular, Educação Infantil e Ensino Fundamental, e depois Ensino Médio. Você já cria aí uma cisão naquilo que nós conquistamos lá na Constituição Federal de 88, e referendamos na LDB de 97, que é a ideia de educação básica, que vai, hoje em dia, dos 4 aos 17 anos. Né? Essa ideia de um contínuo. Né? Você, de novo, volta lá em 71, com o primeiro grau e segundo grau. Né? Quer dizer, você tem educação infantil fundamental e ensino médio. O que quer dizer? Foi uma coincidência? Foi porque não deu tempo de sair os documentos? A gente já está calejado para acreditar que as coisas se dão só por razões assim. Né? Certamente existem intenções aí por trás que merecem ser investigadas, merecem ser acompanhadas. Mas esse documento, então, está todo ele pautado pela ideia das competências e habilidades que ganharam espaço e cresceram no debate educacional no Brasil, e não só no Brasil, em outros países também, nos anos 90. Né? A tão divulgada pedagogia das competências, que certamente vocês tiveram acesso lá nos cursos de formação de vocês. Né? E esse foco nas competências, como está no próprio texto da BNCC, competência aqui entendida como atitudes, valores, conhecimentos e habilidades que devem ser desenvolvidas, aprendidas pelos estudantes ao longo do ensino médio. E aí, se nós nos voltamos à literatura que amplamente estudou e discutiu a pedagogia das competências, é possível compreendermos que essa pedagogia ela ganhou projeção exatamente num contexto de crise econômica e de mudança do processo de organização do capital, né? Em que não é mais interessante a criação de postos de trabalho e a produção, mas é um capital financeiro que interessa é gerar dinheiro, o que não necessariamente significa produzir riqueza. Aliás, em nada quer dizer produzir riquezas. Né? Um capital, uma forma de organização do capital que é especulativo, que é do domínio e da gerência do sistema financeiro e dos bancos, e não das indústrias, e não do emprego, e não do trabalho, e não da produção. Né? Nesse contexto, então, em que há uma transformação no processo produtivo e que postos de trabalho e emprego vão sendo fechados e vão sumindo, porque não é mais aí o interesse de investimento, né, é necessário, então, que a gente jogue para o sujeito a responsabilidade de se empregar. Né? Então, não é o conhecimento que você tenha na engenharia, mas é a sua capacidade criativa como engenheiro. É a sua competência inovadora como engenheiro que o mercado está interessado. E o que isso quer dizer? Que competência é essa? Quem aqui já passou por um processo seletivo em alguma empresa em que você não sabia muito bem o que estava em jogo? Havia uma dinâmica e você não sabe muito bem porque você foi escolhido, porque você não foi. Porque cai no campo da subjetividade. A competência e a habilidade ela entra num campo e num limbo que é muito difícil da gente concretizar. Né? O que é um leitor competente? Isso é uma discussão para os estudiosos do campo, né, da aquisição da leitura, da alfabetização, do letramento, que dá pano para manga. O que, afinal de contas, nós estamos chamando de um leitor competente? O que é uma habilidade de raciocínio lógico? Né? Quem, afinal, tem? Ou como se desenvolve? O que significa essa habilidade? Então, você joga para um campo, para um nível, que é o nível mais subjetivo e mais difícil da gente conseguir adentrar e se colocar enquanto professor, enquanto educador. Né? Então, esse foco na pedagogia das competências ele é
consonante com esse modelo de estrutura econômica e social que nós estamos vivendo, que é um modelo da desregulamentação do trabalho e da responsabilização cada vez maior do sujeito para a sua sobrevivência no próprio mercado, né? Não é à toa que, no campo do currículo, ganhou espaço ideias como a empregabilidade, né? Ou você ser um empreendedor. Quase toda escola criou na sua base curricular diversificada lá curso de empreendedorismo, porque é você que tem que se colocar no mercado, você tem que mostrar como você é necessário para o mercado, né? E aí, só fazendo um parênteses, já vou voltar para outras questões da base para ir fechando. Nesse contexto, me salta aos olhos uma pesquisa que vi um tempo atrás com um pesquisador europeu, em que ele fez, junto com uma outra equipe, pesquisa com jovens desempregados na Europa. E uma das coisas que o Getio observa na sua pesquisa, que ele traz na apresentação que eu acompanhei, é de que, quanto mais foi desenvolvida a política do bem-estar social no país, mais esses jovens tinham clareza de que sua condição de desempregado não era uma condição individual, mas que havia um processo histórico, um processo social, que também lhe levava a estar naquele lugar. Quanto menos essa política havia se desenvolvido, como, por exemplo, na Espanha, mais os jovens chamavam para si a responsabilidade pela sua não inserção no mercado. Acho isso muito interessante, em especial para nós, pesquisadores de áreas de humanas, para pensar a potencialidade que a gente tem na discussão, né, na busca por essa compreensão crítica do movimento e da organização social que nós estamos vivendo, né? Bem, então, o foco de toda a BNCC é nas competências. E, se observarmos mais, é um nível de detalhamento das competências que mais parece a construção de uma matriz que demandará critérios avaliativos. E isso, vários pesquisadores do campo educacional já têm trazido, em especial o professor Luiz Carlos Freitas, que acompanha muito a política das avaliações em larga escala, e também, em especial, acompanha o que isso tem repercutido na política educacional nos Estados Unidos, que é a fonte inspiradora de todo esse modelo que a gente vem trazendo, né? E, no documento da base, é muito nítida quando fala das competências, e vem, inclusive, numericamente. Aliás, é de uma extrema árdua a leitura daquele documento, né? Eu diria chata a leitura daquele documento, a gente tem que se apreender aquele conhecimento, e que é igual à construção de uma matriz avaliativa do Enem, a teoria da resposta ao item, né, e de várias outras matrizes de correção de avaliações em larga escala. Ou seja, o documento veio para padronizar e organizar para o que a avaliação depois virá fazer, que é referendar a eficiência ou não desse trabalho, né? Então, nesse sentido, a BNCC ela sinaliza para um controle do professor. Ele vai ser controlado pela avaliação, né? É um controle que vai se dar pelo desempenho dos seus alunos na avaliação, né? Quer dizer, se esses alunos tiveram um bom ou não desempenho, isso aponta para a eficiência do trabalho desses professores na Base Nacional Comum Curricular. Quer dizer, tudo indica que, não dá para fazermos essa definição, essa dedução, mas tudo indica que é isso, é a esse serviço que veio a Base Nacional Comum Curricular, né? E para que nós queremos essas avaliações que, inclusive, fraudam, não é? O que foram os últimos resultados do Enem, em que não foi divulgado o desempenho das escolas técnicas federais? Ou, agora, recentemente, né, o IDEB tem toda uma discussão sobre como foi omitido também os dados das escolas técnicas da Rede Paula Souza. Então, onde está o interesse em omitir o desempenho dos alunos das escolas técnicas públicas? Por quê? Deixo aí a pergunta para vocês. Bem, vamos voltar à Base Nacional Comum Curricular. Nesse documento, então, para a gente pensar nessa articulação com a autonomia, eu queria pensar duas perspectivas de autonomia. Primeiro, a questão da autonomia do docente, para depois a gente pensar a questão da autonomia dos estudantes, né? O quanto esse documento ele poderá ou não possibilitar essa autonomia. Acho que, com relação aos docentes, eu já comecei respondendo, né? Essa base ela tem como objetivo padronizar o ensino. Isso está dado no texto.
fala que é a superação da fragmentação do currículo, que tem documentos tão variados pelo Estado. Então, criarmos um currículo único nacional. Essa ideia, então, de padronizar essa formação em todo o território nacional, né? E, nesse sentido, a padronização ela é avessa à possibilidade do trabalho criativo do professor, né? É você tentar construir ou levar esse professor a ter uma atitude, uma postura, que é de mero aplicador de apostila, né? Aplicador de material didático. Como que vai se padronizar? De que forma? Porque certamente virão aí materiais didáticos de acordo com a base para serem utilizados em sala de aula, né? E aí, então, você vai formatando esse professor e impossibilitando cada vez mais trabalhos criativos, investigativos, né, junto com seus alunos, né? Além disso, dessa perspectiva da padronização que vai engessando o trabalho do professor, há ainda uma intenção de padronizar os futuros professores. Porque um dos movimentos da base é para que os cursos de formação de professores se pautem pela Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, de que os currículos dos cursos de licenciatura, de pedagogia, das várias licenciaturas, olhem para a base e organizem os seus currículos de formação a partir dessa base. Veja, então, não é só padronizar os professores hoje, mas é a tentativa do que virá, né? E isso é o avesso daquilo que a gente imagina como formação de professor. Nós lutamos por muito tempo para que a formação dos professores se desse no âmbito do ensino superior, de todos os professores, no âmbito do ensino superior e no interior da universidade. Por quê? Porque a universidade é o espaço exatamente de ampliação de repertório cultural, de ampliação de perspectiva científica, né? A universidade é o lugar, por essência, da pesquisa. E nada melhor para um bom professor do que ele ter esse espírito investigativo, né? Ou, como na pedagogia da autonomia o Paulo Freire vai dizer, essa curiosidade epistemológica. O professor tem que ser curioso, ele tem que ser inquieto, né? E é uma formação que provoca essa inquietação que poderá levar a termos professores os mais efetivos e criativos em sala de aula. Mas aqui é avesso a isso. A ideia é também formatar os cursos de formação de professores com base na base, né? Então, vejam, não é só colocar em risco o professor que está atuando hoje, mas também os futuros professores, né? Um controle dessa formação. Então, no caso dos professores, eu vejo que a Base Nacional Comum Curricular ela não vem, de forma alguma, contribuir para a autonomia do professor, mas, pelo contrário, é um documento que tem a intenção de cercear e limitar a atuação do professor. E ele coaduna, e eu acho que esse que está faltando a gente fazer mais, se a gente relacionar o que está acontecendo com a reforma do ensino médio com os grandes outros movimentos, isso coaduna com uma outra ação que nós estamos vivendo no Brasil hoje, de tentativa de controle do professor, que é o movimento do Escola Sem Partido, né? Que é a tentativa de um controle ideológico do professor que vem não pelo aparato oficial, não pelos exames, mas que vem pela organização social, pelas famílias, pelos estudantes, né? Então, o professor hoje está cada vez mais sendo desautorizado da sua autoridade de professor, né? E a tentativa de colocar esse sujeito como um sujeito que precisa ser controlado, tanto pelo aparato oficial, através das avaliações e dos documentos curriculares, como também por um policiamento social acerca daquilo que acontece em sala de aula, das formas mais enviesadas que vocês sabem, que vocês têm acompanhado a discussão no âmbito nacional. Por que tanto medo do professor? É uma questão para a gente perguntar, né? Porque tem tanto medo do professor. Acho que esse é um ponto também a se perguntar. Então, tudo isso é o que a base, de alguma forma, propõe. E é avessa ao que está posto no documento, que é a ideia da flexibilização, do trabalho coletivo, do diálogo entre áreas. Essa ideia da flexibilização do currículo e da relação entre áreas está nos documentos curriculares desde os anos 90. A gente tem que perguntar por que não acontece na escola. É porque não é uma questão de documento e de lei, é uma questão de condição efetiva para que aconteça, né? A gente não faz integração de currículo no cafezinho. A gente precisa de horário de trabalho coletivo, para a gente pensar junto. A gente precisa estar habitando a escola no mesmo momento, para conversarmos sobre o que você trabalha em filosofia, o que eu trabalho em edificações, sei lá. Né? Quer dizer, mas para a gente poder conhecer o trabalho do outro e pensar que possibilidade de articulação existe no trabalho que a gente vai efetivar em sala.
né? Então, não se trata de mais documentos e mais leis, se trata de condições efetivas de trabalho concretas que permitam o trabalho coletivo e a construção coletiva de conhecimento no interior das escolas. Bem, e o que a Base Nacional Comum Curricular provoca em termos da autonomia dos estudantes? E aí eu vou finalizando, para que vocês possam também fazer as suas perguntas, né? Eu quero chamar a atenção para 2 aspectos da base. A base aponta para aquilo que também já foi dito aqui na mesa que me antecedeu, e por isso nem vou me aprofundar, a possibilidade de escolha dos jovens estudantes com relação à área que eles pretendem se formar ou se aprofundar, os famosos itinerários formativos, né? Mas, como já foi dito na mesa anterior, não é uma escolha do estudante. Está claro no texto da lei, e eles não estão mentindo para a gente, eles são explícitos na lei, de que a decisão pelo itinerário será do sistema educacional. É aquilo que será ofertado para os estudantes, e não o que os estudantes vão poder escolher. As minhas escolhas estão limitadas às ofertas que eu tenho no meu entorno, a possibilidade de locomoção, do que eu tenho de gastar de transporte, a vaga que eu consigo. Então, é uma falácia, e se joga na sedução com os jovens, porque nada mais interessante do que aos 15 anos eu nunca mais precisar estudar matemática ou nunca mais precisar estudar história na minha vida, né? Quer dizer, poder fazer as minhas escolhas e assim me livrar de todas as outras áreas. Além do que, eles também trabalham com a ideia de que esse modelo está inspirado em outros modelos em outros países. Eu e Nora trabalhamos no ano passado com uma disciplina na pós, em que a gente fez uma pesquisa junto com os estudantes muito interessante de ver como está organizado o ensino médio nos diferentes países nos quais esses, hoje, dizem se fundamentar para pensar a reforma. E essa questão dos itinerários está presente mesmo em alguns dos países anunciados como fonte inspiradora, só que de um formato totalmente distinto do que é apresentado aqui. Por exemplo, em alguns deles, existe a figura do sujeito que é o tutor dos estudantes, aquele que auxilia os estudantes nas escolhas que vai fazendo, na composição do currículo que ele vai fazendo ao longo do seu ensino médio, né? Ou seja, de um professor, de alguém que dialoga com esse estudante de 15, 16 anos, para ir lendo os seus desejos e as suas preocupações e pensando mesmo em possibilidades de afunilamento de áreas de conhecimento. Não acho de todo ruim que, ao ensino médio, a gente já comece a ter uma aproximação com uma área do conhecimento com a qual eu tenho mais afinidade ou eu gostaria de estar investindo posteriormente. E isso não necessariamente significa um estreitamento ou um cerceamento da possibilidade de vivência curricular. Tá certo? Agora, no entanto, isso não se dá com base no que eu gosto ou que eu não gosto, né? Essa tem que ser uma decisão pensada, essa tem que ser uma decisão discutida, inclusive para entender se é de fato isso. Por exemplo, quantos vão fugir da matemática e depois vão se deparar com a lógica na filosofia, não é mesmo? Então, assim, eu preciso ter claro das escolhas que eu estou fazendo, não é? Mas, além disso, uma outra questão com relação à autonomia, então, aí tem uma falácia, né, de que o aluno teria autonomia para escolher. Essa autonomia não está dada ao estudante, e isso já está previsto lá no texto da lei. Uma outra questão com relação aos estudantes é também a ideia de que 30% da carga horária, isso está no texto da reforma, será oferecida em educação à distância. Nada mais interessante. Olha, então, eu que amo computador e internet, vou poder ficar fora da escola uma boa parte da carga didática e trabalhar pela tecnologia, né, pela internet. Isso é vendido como sendo atrativo, porque hoje os garotos estão inseridos na mídia, na tecnologia, nas redes, e que, então, é uma forma da escola se aproximar e se tornar mais apetitosa para esses estudantes, né? Acontece que não se dá também uma relação direta e imediata como essa, né? Os cursos de educação à distância pressupõem uma disciplina de organização de tempo e de estudo que muitos de nós não têm. Quantos de nós começou o curso de educação à distância e abandonou no meio? Vários, né, eu tenho certeza. E é um alto índice de evasão à educação à distância. Não sei se vocês sabem, mas tem índices altíssimos os cursos de educação à distância, porque pressupõe uma autonomia na organização do meu tempo, na organização do conhecimento, em estudar sozinho, em buscar por mim mesmo como que eu vou resolver esse problema que eu não consegui, né? Então, é uma falácia de que a educação à distância vai resolver o problema da evasão ou a dificuldade de atratividade do ensino.
Mas, afora isso, é mais preocupante ainda quando a gente lê no texto da reforma do ensino médio quem vai ofertar a educação à distância no ensino médio. Parceria com as empresas de radiodifusão. Está no texto da lei. Tá certo? Então, assim, a oferta da educação à distância no ensino médio seria, ou será, porque é extremamente polêmico, através das empresas de radiodifusão. E a gente sabe que empresas são essas, né? Então, esses são elementos para a gente parar para pensar o quanto, de fato, se vende a ideia de uma autonomia e se cerceia essa autonomia dos estudantes e dos professores, né? Bom, para tentar fechar e aí abrir o espaço para que a gente possa conversar um pouco mais, penso que uma das coisas fundamentais assim, a se olhar é de que essa Base Nacional Comum Curricular, que dialoga com a reforma, porque não adianta tentar separar. A reforma é claro, o texto da reforma é claro, a reforma vai se implementar através da Base Nacional Comum Curricular. Tá certo? Então, há uma consonância entre o texto da lei de reforma de ensino médio e o documento da Base Nacional Comum Curricular, né? Essa base está articulada às novas demandas do mundo do trabalho, né? Ela está articulada à ideia daquele lugar que a gente aqui comentava, né, da falta de postos de trabalho e da necessidade do sujeito se fazer imprescindível para o mercado. Olha, não é interessante isso? É você que tem que se mostrar como você é importante, Renata, para o mercado, né? Como você é fundamental, né? Então, nesse contexto que se alimenta esse desejo e essa ideia e ilusão de que somos nós que vamos necessariamente, pela nossa competência e pela nossa formação, nos garantirmos nesse mundo do trabalho que está tão diferente, tão distinto daquele de quando eu me formei em pedagogia ou de quando eu me formei em engenharia, tempos e décadas atrás. Então, é necessário a gente compreender a transformação desse universo para pensarmos a formação, né? Essa BNCC ela não está articulada com uma reflexão crítica sobre isso, mas ela está articulada com a formação de uma mentalidade de sujeitos, como a Nora também destacou aqui, que se adeque a essas novas regras e a esse novo ideal do sujeito bem-sucedido e do mercado, né? Então, é desenvolver competências e habilidades para que os sujeitos se tornem empregáveis. E empregáveis em um contexto de fim de emprego. Então, esse é um ponto fundamental que nós, como professores, temos que levar para a escola e discutir com os nossos estudantes, né? Para que a gente consiga exatamente investir naquela formação autônoma, em que o sujeito não só diz amém e vai se inserindo, mas em que ele dá um passo atrás, olha, observa e questiona, né? Isso é uma postura investigativa, isso é uma postura de compromisso, né, com a ciência. E acho que um outro elemento é que, e aí não somos só nós, educadores, que temos ditos, mas pesquisadores de diferentes áreas. Não sei se vocês acompanham na rede, mas um movimento que cresceu de busca pela revogação do texto da reforma e de retirada do documento da BNCC, voltando ao Conselho Nacional de Educação para novos debates, para novas discussões, né? Existe um movimento forte de diferentes setores, desde trabalhadores, pesquisadores das mais diferentes áreas, educadores, né? A Sociedade Brasileira de Física já se manifestou, Sociedade Brasileira de diferentes campos, dos historiadores também, diferentes áreas do conhecimento já se manifestaram. E aí, as razões são as mais variadas, mas existe uma também que me parece bastante importante, né, e aí eu fecho a minha fala, que é a ideia de ciência e de conhecimento que a base apresenta. É uma ideia de ciência engessada, avessa àquilo que a gente entende como ciência, né? É a ideia de um conhecimento e de uma ciência que é pautada em conceitos que são descontextualizados, que não estão historicamente ali apresentados e construídos, né? É uma ideia de ciência onde o que é valorizado é matemática e português, né? Quem teve acesso ao documento da base viu isso também. Quais são as áreas que se dedica ao documento? Ele se dedica à língua portuguesa e à matemática. As outras áreas, as outras disciplinas são citadas, mas é nítido. E, aliás, no texto da reforma, elas nem aparecem como disciplina, aparecem como práticas disciplinares. E não é só sociologia e filosofia, é também biologia, química, física, tá certo? O que está assegurado no texto da lei é matemática e português. É com isso que a gente quer, de fato, formar estudantes autônomos, comprometidos, estudantes críticos, possíveis cientistas,
com o que, afinal de contas, nós estamos comprometidos em termos de formação, né? Então, nesse sentido, o que eu tentei aqui apresentar para vocês, a partir de alguns aspectos da base, é de como é fundamental que a gente se engaje, né, pensando aqui, o que a gente pode fazer, né, enquanto resistência? Acho que a gente, enquanto professor, tem que se engajar no movimento de discussão desse documento, né, de conhecimento e discussão desse documento. Vocês são aqui professores das mais diferentes áreas ou campos do conhecimento. O que a sociedade do seu campo tem falado sobre o documento? Qual é o debate? O que tem de matemática ali? O que está se questionando sobre a matemática apresentada nesse lugar? Né? Entrar numa discussão, de fato, da perspectiva de conceitual, teórica, argumentativa do campo da ciência. Se engajar também em termos de organização política, de entendimento do que está por trás da reforma do ensino médio, porque ela não está solta nesse conjunto de reformas que nós estamos vivendo. Não é a reforma do ensino médio e a reforma trabalhista, é a reforma previdenciária, é tudo isso ao mesmo tempo agora, né? Então, existe também uma questão de necessidade de engajamento no debate político sobre o que representa a reforma do ensino médio no contexto das outras reformas. E, afora isso, é a gente fazer da escola um espaço de discussão dessas questões que são prementes para a vida, né? Abrir com os estudantes o espaço de debate. A busca por adequação às bases, aos documentos curriculares ou às avaliações, pode colocar em risco projetos extremamente interessantes que têm sido produzidos em escolas como o Cotuca, por exemplo, né? Podem colocar em risco aquela perspectiva do que há de mais criativo e instigante nas escolas de ensino técnico públicas, que é exatamente essa capacidade de problematizar, de questionar, de criar um problema, de buscar um problema, investigar esse problema, né, de construção de argumentação científica nos mais diferentes campos, de sociabilidade, de vivência e debate cultural e social, né? Essa escola ela precisa pulsar, e a base é a tentativa de que ela não pulse, é a tentativa de cortar os pulsos da escola, né? Obrigada. Obrigada, professora. Acho que agora a gente pode fazer um momento de debate. Vou agrupando de 2 em 2 perguntas e aí a gente vai conversando. Quem teria perguntas? Boa tarde. Meu nome é Cleuton, sou professor de Física do Instituto Federal. Eu tenho uma reflexão que, na verdade, eu quero compartilhar com todos aqui. Eu percebo que a Base Nacional Comum ela influencia diretamente o ensino público. Então, a minha pergunta é, existe algum momento na Base Nacional Comum onde você coloca a escola privada, elitista, também para seguir um currículo prático? Ou seja, eles continuarão prosseguindo com formação intelectual, enquanto o ensino público vai continuar prosseguindo com formação basicamente técnica? Isso é uma coisa bem complicada, né? E isso impacta diretamente na universidade, no acesso à universidade. Então, se a gente fala de uma produção técnica e uma produção intelectual, existe uma diferença muito grande entre a escola pública e a escola privada. E, se a minha reflexão estiver certa, ou pelo menos tiver algum cunho de verdade, como é que eu, como professor de uma escola pública, posso ajudar o meu aluno, né, a não deixar que o conhecimento prático e técnico intimide a sua produção intelectual? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar um pouquinho, porque eu vejo, né, acontecendo muito isso na escola pública, né, no caso, nas escolas técnicas. A educação para o mercado, ela acaba inibindo a produção intelectual. Claro que a autonomia a gente tem como desenvolver, e se desenvolver a autonomia do aluno seria o único meio, né, dele continuar produzindo, né, intelectualidade e não somente o trabalho técnico.
Bom dia, meu nome é Francine, também sou professora do Instituto Federal. Na verdade, eu tinha duas questões, ou, na verdade, duas provocações para a gente pensar. Quando você falava sobre o currículo totalmente fundamentado, pautado por competências e habilidades, a minha leitura, né, dessa terceira versão é que houve um esvaziamento de conteúdo. Né? Quando a gente pega o que foram as primeiras versões, a segunda versão, e compara com o que foi essa versão final apresentada, houve, de fato, uma limitação dessa base totalmente voltada para a ideia de competências e habilidades. Eu gostaria de pensar o que você pensa, perguntar o que você pensa sobre isso. Há um empobrecimento? É problemático a gente ter esse currículo totalmente pautado por competências no sentido de pensar a redução de conteúdos? O que isso significa? O que pode significar? A segunda é pensando na questão de formação de futuros professores. Pelo documento da reforma, quando fala sobre a formação baseada, né, a partir da base, a gente tem uma tendência a pensar, então, numa formação por áreas. O que isso vai significar para as licenciaturas nas diversas disciplinas? Né? Nós vamos pensar numa formação agora em humanas, em ciências da natureza, como é que ficaria, né, e qual o grau de comprometimento que isso vai ter na formação de futuros professores quando a gente pensa nisso? Tá ok. Tá, então vamos lá. O professor de física, Cleverson, é isso? Cleo, desculpa. Acho extremamente pertinente a pergunta e que possibilita ampliar a discussão, né? Porque a gente tende a trabalhar como polaridade, ensino público versus ensino privado. A gente tem que também aqui diluir, tem muitas camadas nesse ensino privado e nesse ensino público. Né? Por exemplo, o Instituto Federal vive condições muito diferentes de uma escola regular de ensino médio, pública. Ambas são públicas. Então, assim, é necessário que a gente também problematize o que nós estamos falando quando a gente traz tudo no mesmo bojo. Como escola privada também. É muito diferente aquela escola privada lá de São Paulo, que vocês viram circular na mídia, que está atendendo a uma casta, né, mensalidade de 5 mil, 6 mil reais, da escola privada do meu bairro, que é de rede e que tem uma mensalidade bem mais possível, em que até as pessoas ali daquele bairro popular frequentam. Vocês devem saber disso. As redes hoje privadas, elas têm oferta em bairros de periferia, competindo com a escola pública, com mensalidade bem achatada, que é para garantir esse garoto a vir para essa escola privada. E quando a gente não faz não tira essa fumaça, fica também, a gente reforça a ideia de que o que é público é ruim, o que é privado é bom. Essa escola privada que está na periferia, vendendo o ensino a baixo preço para desmontar a escola pública, não é a escola privada de São Paulo da alta elite. A qualidade do ensino é muito distinta, como com relação à escola pública também. Então, acho que esse é um debate importante para que a gente faça, para que a gente não fique nessa polaridade, como se fossem as coisas tão definidas assim. Né? E aí, nesse sentido, você traz como que a gente pode trabalhar com conhecimento prático sem que a gente intimide a formação intelectual dos estudantes. Né? Eu acho que está na própria concepção da prática. Né? Quer dizer, o conhecimento prático ele não é em si dado como caiu do céu. Né? Esse conhecimento ele também é pensado, foi pensado, formulado, surgiu de inquietações diante de um problema, e aí então se buscou resolver esse problema, e aí se descobriu que dessa forma se resolvia. E aí se passa essa experiência, esse conhecimento para outros. Voltar ao problema original que resultou no conhecimento é uma boa forma de trabalhar com a perspectiva de formação intelectual. Né? Quer dizer, nada é do acaso. Né? As coisas não surgem. Né? Eu dormi, acordei e inventei uma teoria. Né? Existe muito trabalho, e a partir de inquietações. Qual era o problema que levou esses sujeitos a pensarem e a produzirem essa teoria sobre determinados assuntos, determinadas questões?
essa discussão ela precisa ser pujante também no interior da escola e que fomenta nos estudantes essa ideia de que é um trabalho de pensamento, que não existe a separação entre pensamento e fazer, mas de que esses conhecimentos eles se articulam. É a ideia de praxis que está lá, né, no Marx, que está lá no marxismo, né? Essa ideia de que não é um antagonismo, ou eu tenho formação teórica ou eu tenho formação prática, mas prática e teoria elas se constituem num conhecimento, né? Eu penso que esse é o melhor caminho para a gente pensar uma ação dentro da escola que leve esses jovens a terem uma inquietação, além de outras, né? Essa é uma possibilidade. A professora Francine, né, que traz a questão do esvaziamento de conteúdo nesse documento em relação às duas outras versões, né, e que é verdade, que é um documento todo ele focado na ideia de competências e habilidades, e os conteúdos, e os temas, os assuntos desapareceram ali do documento, né? Se eu acho que isso é um problema. Sim, eu acho que é um problema até pelo que aqui eu também trouxe, quer dizer, da dificuldade que é para se definir essas competências e habilidades. Lido aquele documento, sabe qual a sensação que me dá? Que agora vai ter um campo enorme de ação para assessorias pedagógicas ensinarem os professores a fazerem os seus planejamentos com base em competências e habilidades. Aquilo é ótimo para pedagogos e psicólogos. Eu estou falando isso, eu sou pedagoga, mas assim, tem várias empresas que vão adorar, porque vão montar consultorias e dar assessoria nas escolas de como montam os seus planos e programas com base naquelas competências e habilidades, né? E que, na verdade, efetivamente, elas alteram muito pouco a prática do trabalho, né? E aí, assim, como que as escolas privadas resolvem, que era uma pergunta que o professor também tinha trazido, já não me lembro, acho que foi o professor Cleo, né? As escolas privadas resolvem por isso, porque elas são eficientes em responder à burocracia. Elas são eficientíssimas na resposta à burocracia, né? Os planos dos professores serão impecáveis com relação às competências e habilidades. E o que os assessores e os burocratas gostam é de planos e projetos, não necessariamente do trabalho efetivado, né? Eu já uma vez, num debate acirrado com relação, quando eu era coordenadora do curso de Pedagogia da Unicamp, né, com o Conselho Estadual de Educação, eu ouvi de uma das avaliadoras do Conselho, olha, eu fui numa faculdade, o projeto de estágio era maravilhoso. Se é daquele jeito, eu não sei, mas o projeto era impecável, né? Então, quer dizer, isso diz para a gente da rede pública o quê? Né? Que a gente precisa também ter mais cuidado com a resposta burocrática aos burocratas, porque eles gostam disso, né? Então, assim, e a gente faz um trabalho que certamente é muito mais efetivo do que muitas das outras escolas. E as escolas privadas, elas primam por essa resposta à documentação, os projetos, os planos, isso, né, é impecável. Bem, mas voltando aqui, então, assim, eu acho um problema ter reduzido os conteúdos e ficar centrado nas competências e habilidades. Se a gente olhar as diretrizes curriculares dos anos 2000, são muito mais interessantes nas diferentes áreas. Eu conheço um pouco mais a de sociologia e de história, que são as áreas com as quais eu dialogo um pouco, né? Mas, assim, onde você tem ali temas, a ideia de conteúdos, de assuntos que precisavam estar presentes no trabalho do professor, sem que dissesse, tem que trabalhar isso no primeiro bimestre, no segundo bimestre. Não é isso. Mas, dizendo, um professor de sociologia no ensino médio no primeiro ano, esses são os grandes temas que precisa estar contemplado no seu plano, no seu trabalho, né? Com relação à formação de professores, essa é uma tendência, a questão da formação de professor em área. A gente já tem alguns cursos, algumas universidades que têm formado professores em áreas do conhecimento, né? Que tudo depende também da discussão e do aprofundamento e de concepção do projeto, né? Da forma como a gente também hoje tem formado os professores, não tem garantido uma boa atuação em termos de organização e relação entre as áreas, né? A gente tem, por exemplo, aqui na Faculdade de Educação, um curso de licenciatura que é o integrado em Química e Física, que é a formação do professor para atuar em Física e Química, né? Ele sai com os dois diplomas, para a possibilidade de atuação nas duas disciplinas, né? E há uma construção do projeto que é de diálogo e articulação entre as três áreas, Educação, Física e Química, né?
Se isso tem efetivamente colaborado na formação de professores, dos professores dessas duas disciplinas, parece que sim. O que a gente tem de retorno, através, inclusive, das pesquisas, tem colegas que têm orientado dissertações e teses sobre esse curso, é de que são professores que têm uma visão mais ampliada dos seus campos disciplinares e uma abertura maior para a área do conhecimento, né? Agora, isso não quer dizer que necessariamente seja a formação por área que vá possibilitar ou vá melhorar a formação dos professores, né? Agora, ao mesmo tempo, uma formação disciplinar fechada em si mesma, ela também não tem colaborado com a formação de professores, no sentido em que o professor formado em matemática não consegue dialogar com o seu colega da física, é um exagero, mas assim, isso às vezes acontece, é tão fechado no seu campo disciplinar que não consegue, de forma alguma, fazer um movimento, sair do seu lugar e tentar dialogar com um colega da outra disciplina e construção de projeto comum, né? Acho que essa é uma discussão que merece muito debate e aprofundamento, né? Mas que a ideia é, talvez, essa formação de professores se dê em áreas, isso está posto. Mas não é só isso. Se fosse só isso, eu acharia que seria o problema menor. Eu acho que a grande questão é que, a partir da base, vai ditar o currículo mesmo. O que eu tenho que aprender de física? É o que você vai dar em física no ensino médio, né? Assim, calma, né? Quer dizer, me parece que tem mais questões a serem discutidas com relação à formação do professor, seja ele em que área for, né? Pode fazer mais duas, né? Bom dia, professora. Eu sou André, aqui da Unicamp. Na verdade, eu teria muitas questões, mas eu vou focar num ponto. É a questão dos percursos formativos. Então, a senhora coloca aí que não acha adequado essa divisão. Mas nós estamos discutindo justamente a autonomia do estudante. Quer dizer, o primeiro ponto que se coloca é ele não teria autonomia para fazer essa decisão? Quer dizer, se eu já digo que a autonomia dele só depois que ele terminar o ensino médio, fica um pouco estranho, né? E lembrando que esta possibilidade ela é usada nas melhores escolas. Por exemplo, na Unicamp. Praticamente todos os nossos cursos, eu estou falando praticamente porque pode haver uma exceção que eu não conheço, nenhum dos nossos cursos superiores tem um percurso tão rígido que não tenha disciplinas eletivas. Então, aqui, uma escola de excelência, nós acreditamos que o aluno tenha essa condição de escolher, dentro de um certo conjunto, enfim, de acordo com o projeto, um caminho. Por que será que ele não poderia fazer isso no ensino médio? A senhora colocou, pode ser pelo que ele faça, pelo que ele gosta ou não gosta. Eu entendi o seu ponto de vista, mas eu devo dizer que a autonomia inclui também que se possa tomar decisões ruins, né? Então, essa história dos percursos formativos me parece bastante atraente por uma série de razões, inclusive por reduzir um pouco a carga horária e o conteúdo, que o nosso ensino tem sido despejar muita coisa, e depois é lógico que o vestibular vai ser a cobrança do ensino bancário, né, porque a gente despeja um monte em cima do aluno. Mas, quer dizer, talvez essas diferentes possibilidades dessem ao aluno a possibilidade de ele ter menos conteúdos que ele tem que decorar e que ele pudesse já testar a sua autonomia. Deixa eu só colocar que a senhora colocou aqui, a lei está dizendo que as escolas vão oferecer segundo as condições, vamos colocar assim. A senhora também disse logo no início da fala que há escolas e escolas públicas e privadas das mais diversas categorias e tipos. Então, de fato, a desigualdade já acontece. Me parece que esse ponto que a senhora classificou como uma falácia da lei é simplesmente reconhecer que algumas escolas podem oferecer alguma coisa e outras não, e que nenhuma lei faz aparecer laboratório ou qualquer que seja o recurso. Então, eu queria que a senhora, se possível, comentasse sobre esses pontos em relação aos percursos formativos. Muito obrigado. Acho que agrupa as três. A da
Nora e depois a da colega. Não. A partir da pergunta de André e também de uma questão que foi colocada antes, eu queria colocar duas coisas que eu gostaria de saber tua opinião. Uma é a desvalorização eu vou ir um pouco mais atrás, com relação à desvalorização dos conteúdos. Eu acho que não ensinar conteúdos profundamente, ou pelo menos não ter que escutar o tempo todo conteúdo profundamente atraente também, né? Ou seja, puxa, que chato. Então, eu acho que tem se associado muito, uma pergunta, né? Se é que tem se associado muito o ensino de conteúdo ao ensino da forma em que se ensina o conteúdo. Ou seja, associado muito conteúdo à memorização, associado muito conteúdo à informação, e então também se diz, a informação, os adolescentes já têm na internet, né? Para que precisa? E associado o conteúdo, a esvaziamento do conteúdo, ou seja, o que significa ensinar o conteúdo? Essa é uma primeira questão. A segunda está vinculada um pouco ao que o André estava colocando. Será que um jovem de 15 anos não tem... Se eu entendi bem, né? Se eu entendi bem. Será que um jovem de 15 anos não tem a possibilidade de escolher? Por que não deixá-lo escolher, né? E claro que você colocou muitas mais coisas. Eu acho que não será que a gente cai numa falácia quando começa a discutir escolher, não escolher? Ou seja, escolher, será que um pouco você colocou antes escolher o quê, né? Você levantou uma questão que eu acho que muito importante, que é escolher o quê. E a outra questão que me ocorreu, que eu queria te perguntar, é escolher a partir do quê? Você deu o exemplo dos tutores, né? Nós também fizemos nessa pesquisa e observamos que os países que têm essa possibilidade, com outros nomes de opções, têm uma base de formação básica que não é de 1.800 horas. Ou seja, a minha pergunta seria, não seria em lugar de reproduzir a falácia da reforma, se escolher ou não escolher, seria perguntar o que escolher, quando escolher e a partir do que escolher, né? Não sei o que você acha sobre isso. A gente pode fechar com a pergunta da colega. Bom dia, meu nome é Ana Cláudia, sou estudante da Faculdade de Educação e eu queria começar com uma provocação e depois uma pergunta. Seguindo a linha do que a Dirce falou, sobre não divulgar os dados de desempenho das escolas técnicas públicas, uma coisa muito engraçada é que, assim, no teste PISA, são 70 países que fazem. O Brasil, sem as ETECs, está classificado mais ou menos em 60, na posição 60. 59 em matemática, 63 em português, então, basicamente 60. Se a gente colocasse as ETECs nesse ranking, nós iríamos para o 7º lugar. É uma mudança bem drástica. Bem drástica. Inclusive, nós estaríamos colocados com países super bem ranqueados como o Japão, que tem uma educação de muitas e muitas horas. As crianças ficam bastante tempo na escola. Então, eu não sei até que ponto você reduzir a carga vai gerar uma qualidade. E outra questão é que, assim, o evento é direcionado mais para o ensino médio, né? Mas eu tive o desgosto e a felicidade de receber uma notícia ontem do GEP. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse projeto. É uma iniciativa do SEBRAE que ele está colocando nas escolas públicas de Fundamental 1 com os pititicos de 6 e 7 aninhos. Não estamos falando de ensino médio. Os pititiquinhos a serem empreendedores, a ter uma formação empreendedora,
a fazer pesquisa de mercado. Como é que a gente vai falar em autonomia, sendo que as reformas não estão vindo lá do ensino médio, não estão vindo da formação de professores, elas estão lá embaixo, desde o início da educação básica. As crianças não têm nenhum critério de escolha, o projeto já vem pronto. E as escolas deliberadamente aceitam, porque muitas vezes é uma forma de, inclusive, você acabar conseguindo insumos para a sua escola poder operacionar. Então, assim, é uma questão bem curiosa e perversa. Bom, vamos lá. Agradeço também as perguntas, agradeço ao André a possibilidade de me tornar um pouco, tentar me fazer um pouco mais clara. Eu não sou contrária à ideia dos itinerários, eu sou contrária à forma como está posto na reforma, porque está dado ali que não é uma escolha, de fato, dos estudantes, que é de acordo com aquilo que o sistema irá ofertar. Nem são as escolas que vão decidir qual é o itinerário, é o sistema que vai decidir se a escola oferece o quê, né, que está no texto da lei. E, afora isso, para mim, a questão, aí já juntando um pouco com o que a Nora traz, é de que forma se faz as escolhas, né? Eu faço escolha com base também naquilo que conheço, ou da forma como conheço, né? O que existe de arte nas escolas públicas de ensino fundamental no nosso país, de um modo geral, para que um aluno, ao final do ensino fundamental, possa fazer opção. Eu gostaria de estudar o itinerário de linguagem e focar, por exemplo, em artes. Então, assim, o que é, nós de fato oportunizamos as crianças, né, e no ensino, ao longo da educação infantil e ensino fundamental, um trânsito entre os diferentes campos do conhecimento para que ele consiga fazer escolhas de acordo com aquilo que ele vivenciou. E não só. Hoje nós temos tido também uma baixa procura por cursos no campo das ciências exatas e tecnológicas, inclusive na universidade, porque muitas vezes pela forma avessa como os estudantes viram a ciência ao longo da sua escolarização de ensino fundamental, né? E que me leva a, de forma alguma, fazer física na vida. Jamais pensar nisso, né? Então, assim, de que forma que as escolhas se dão? O que é, de fato, trabalhado, ou que orientação esse garoto ou essa garota poderá ter para fazer escolhas? Eu não sou contrária que jovens de 16 anos comecem a fazer escolhas. Aliás, isso é princípio para a autonomia mesmo, né? E que as escolhas, inclusive, não existem escolhas certas e erradas, mas a possibilidade de voltar nas escolhas, isso também é fundamental. Porque uma coisa muito perversa é a gente imaginar que essa geração talvez viva o quê? 90, 95 anos, e que aos 17 ela decide o que ela vai ser para o resto da vida. Isso me arrepia como mãe, né? Quer dizer, o que são 17 anos diante da perspectiva de vida dessa nova geração, né? Então, assim, que as escolhas possam ser, inclusive, redefinidas, repensadas. E a outra questão é, quem são os jovens no nosso país que podem fazer escolhas? Esse é um ponto fundamental também, né? As escolhas têm a ver também com condições sociais e econômicas. Então, quando o André traz que nós já temos um sistema que é bastante desigual, é verdade, nós temos escolas privadas que podem ainda não ter efetivamente o itinerário no seu currículo, mas já proporcionam isso com as atividades extracurriculares, em que aqueles garotos que estão pensando em ir para a engenharia já têm aula de robótica, não sei mais o quê, né? Sei lá, né? O que quer ir para as humanas já tem lá oficinas de literatura. Quer dizer, as escolas privadas já têm fomentado isso nos seus estudantes, né? Elas, de fato, não vão ser atingidas, não modifica muito a vida delas o que está trazendo aqui. A questão é mesmo para a escola pública, mas a grande questão, me parece, é a definição de como essas escolhas se dão, com base em que orientações, em que possibilidades, para que elas se efetivem, né? E aí acho que um outro ponto também, com relação à desvalorização do conteúdo que a Nora traz. Concordo plenamente, quer dizer, a gente vive um momento que com medo de um ensino conteudista, a gente jogou o bebê e a água do banho fora, né? Quer dizer, então, assim, vamos retirar totalmente essa ideia, não pode pensar em conteúdo. Conteúdo faz parte de currículo. Conteúdo não é o currículo todo, é uma parte do currículo, mas ele faz parte do currículo, né? E me parece fundamental que a gente discuta quais são os conteúdos, quais são os temas, quais são os assuntos, quais são os conceitos, que
que a gente imagina que são importantes, que fiquem nas nossas disciplinas e que sejam perpassados e que se transmita e que dure aí por algumas gerações, né? Essas são discussões a serem feitas. O esvaziamento de conteúdo, ele é perverso, porque a possibilidade também ou melhor, é a não possibilidade de construção do pensamento autônomo, né? A construção do pensamento autônomo pressupõe também conhecimento, né? Eu tenho muita dificuldade de emitir opinião ou de perceber que tem alguma coisa, isso aqui não está cheirando bem essa notícia, parece que é falsa. Né? Por quê? Porque eu tenho alguns elementos que me ajudam a desconfiar daquilo. Senão, eu caio de gaiato. É isso mesmo, e passo a receita para a família inteira de como é que resolve aquele problema daquela doença tomando determinado chá, sei lá. Né? Quer dizer, então, vejam, essas são questões, conhecimento, conteúdo, fazem parte da formação do pensamento autônomo. Agora, a questão é de que forma se apresenta, não daquela forma chapada e de decorar informações, porque isso a gente não precisa, a gente tem o Google. Né? A hora que eu quero informação, eu baixo lá. Mas numa compreensão de construção do conhecimento, de entendimento do que a gente trabalha em currículo com a ideia da contextualização do conhecimento. Né? Quando surge essa teoria? Ela surge a partir de quais preocupações dos cientistas? E uma outra coisa interessante, né? Mostrar os erros científicos também. Né? Porque a gente, na escola, trabalha só com a teoria que deu certo. Né? Assim, o cara, na primeira, ele acertou. Né? E a gente trabalhar na escola com a ideia de que ciência também ela se alimenta de erros. São muitos equívocos para se chegar em determinados resultados ou em determinadas verdades que são sempre verdades temporárias, porque o ideal da ciência é exatamente a refutação de verdades, né? A continuidade de preocupação e investigação dos fenômenos. Né? Então, trabalhar com essa ideia de ciência nas nossas escolas é uma contribuição para a construção de um pensamento autônomo. Né? E aí, finalmente, o que a Ana Cláudia traz, né? Com relação aos dados do INEP, que eu acho que é fundamental, que é aquilo que a gente vinha falando. Né? Existem interesses muito diversos e perversos com relação às várias reformas e a forma como tem se entrado na escola desde muito pequenos. Né? O que é se defender educação financeira na educação infantil? Né? Ensinar a criancinha desde pequenininha para poupar, para economizar, para investir na bolsa. Tem gente defendendo esse tipo de coisa, né? Que é condizente com um modelo de sociedade em que é esse o principal valor. Não é o valor da solidariedade, da coletividade, da construção de projetos ambientais, da solução de um problema no seu bairro, de investir na relação entre gerações, entre crianças e os velhos do bairro. Né? Quer dizer, para onde nós estamos indo? Acho que esse é o ponto central para a gente pensar em termos de educação. Obrigada. A gente reitera, então, o nosso agradecimento para a professora Dirce e nos vemos na parte da tarde. Obrigada.